Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 de janeiro do ano de 2022, terceira semana do tempo comum, quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Lucas no seu capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, qual é a nossa missão? Em Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, encontramos o envio dos 12 apóstolos. Mas estes, apesar de formarem um núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus, já que não tinham ainda identificado como Messias aquele que os enviara, como se pode ver no versículo 20 do mesmo capítulo. Agora Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, o dos 72 discípulos. Estes, sim, são enviados na frente de Jesus. Sua missão específica é: curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e indica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa nova, o reino novo. Esta missão não é uma tarefa somente do Papa, de bispos, sacerdotes e diáconos, mas sim uma obra de todos os batizados, de todo o povo de Deus. Portanto, a missão é universal desde a sua origem e compreendemos que todos são enviados. As instruções para os 2 grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas uma tarefa que pertence a uma comunidade. É uma tarefa de toda a comunidade. Todas as pessoas envolvidas devem realizar o mesmo ofício. O fato de serem enviados pelo menos 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Em seguida,
Jesus, depois de ter falado em semente e em arado, fala agora de colheita. Esta é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. E a situação é a mesma, ontem e hoje. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los, por isso é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes. E mesmo assim, são poucos diante da imensidão da missão que Ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir demasiado de si mesmo nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Deve sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois em último caso, a responsabilidade é de Deus. E Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas e as famílias, e sobretudo a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. O gesto de bater, sacudir a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas, que ao ingressar de novo no próprio país, depois de ter estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em territórios pagãos significa ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância, a ambição, mas sobre a proposta humilde. Os enviados não devem levar nada de material, mas devem contar com a providência divina e com a hospitalidade fortemente praticada naquela época. Eles devem ser respeitosos, atentos aos mais fracos, devem curar os doentes, devem fazê-lo gratuitamente, sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus. A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã de anunciar o reino de Deus que está presente em nós. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ilumine, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.